Dona Maria chegou aqui, a Dutra ainda não existia. O terreno da casa ia até onde hoje passam as pistas. Mas os anos apagaram-lhe a memória. A filha nasceu e foi criada à beira da estrada. Ela conta que nos últimos 60 anos, muita coisa mudou. E a estrada, como é que era? É só uma pista só. A primeira viagem de carro que se tem notícia entre o Rio e São Paulo foi uma grande aventura. Em 1908, um conde francês levou 36 dias e 12 horas passando por caminhos de tropeiros e boiadeiros. Com a inauguração da Rio-São Paulo em 1928, a viagem caiu para impressionantes 10 horas. Em 1951, nascia uma rodovia que seu Homério conhece como ninguém. O ônibus que ele dirigia era igual a esse. Direção grande, câmbio engraçado. Eu ia botar uma marcha aqui, tu errava, dava um derro aí. Passageiro, ei, barbeiro, não tá dirigindo não, tá barbeirando. O Rio a São Paulo se fazia em 6 horas, 5 horas e 50. Nestas pistas, seu Homério fez 12.500 viagens. Dá saudade, né? Quando a Dutra foi construída, o quilômetro zero ficava no Rio de Janeiro, na época capital federal. Depois da mudança da capital para Brasília, a Dutra passou a fazer parte da BR-116, que vai de Fortaleza a Jaguarão, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Como acontece nas rodovias federais, a quilometragem é contada de norte para sul e zera em cada estado. Por isso, o antigo quilômetro zero da Dutra é hoje o 163 no Rio de Janeiro. Quando atravessa a divisa, a contagem é reiniciada em São Paulo. O trecho do Rio ao alto da Serra das Araras tem numerações idênticas à parte da Dutra entre Jacareí e a cidade de São Paulo, o que pode gerar confusão aos mais desavisados. Vence agora a ligação entre a Guanabara e São Paulo. A duplicação veio em 1966. A estrada trouxe o desenvolvimento para o Vale do Paraíba, até então uma área dominada pela agropecuária. Esta fazenda do início do século XIX, transformada em hotel há 70 anos, é testemunha das transformações da região. Por aqui já passaram personagens importantes da história do Brasil, como, por exemplo, Dom Pedro II, Getúlio Vargas e Vinícius de Moraes. Noel nasceu e sempre morou na fazenda. Lembra-se da época em que nem toda a estrada era asfaltada. Naquela época a Dutra atolava. Veja que diferença para hoje, né? Com a Dutra, a modernidade foi chegando à fazenda. As transformações elas aconteceram até no sentido da linguagem. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido a expressão fim de semana. Eu me lembro que eram sempre férias, as pessoas iam passar férias e tal, porque a viagem era complicada, portanto ninguém vinha para voltar no dia seguinte. Ao longo das décadas, as margens da rodovia foram sendo ocupadas. Postos de combustível, casas, fábricas. Muita coisa mudou. Seu Homério, por exemplo, não dirige mais por aqui. Aos 74 anos, viaja de passageiro. Fico só dentro da garagem, se precisar dar uma saídazinha de uma emergência, eu saio, entendeu? Mas a paixão pela estrada continua viva, mesmo tendo que enfrentar os congestionamentos que travam a Dutra. A rodovia de seu Homério e de outros 23 milhões de brasileiros que vivem no entorno dela deixou de ser estrada, virou avenida. Se você olhar, a Dutra tem uma faixa de domínio que teria que ter sido preservada, né? Que agora você só estaria fazendo obra. Mas não, houve uma invasão, né, grande. A Dutra, ao invés de crescer assim, ela cresceu esmagando a via. Toda a Baixada Fluminense fez isso. Por isso, muitos defendem a construção de uma nova Rio-São Paulo paralela à Dutra. Nós precisamos de uma verdadeira estrada assegurando que caminhões pudessem trafegar a
120 km por hora, automóveis a 150, como em muitas estradas europeias. Seu Homério concorda. A rodovia ela não acompanha a modernização dos carros. As duas maiores cidades do país precisam encontrar uma nova ligação, um novo caminho que desafogue a Dutra. Tenho pressa, será que a estrada é que não tem fim? Em cada curva uma vontade.